A formação do paredão foi ótima, uma das melhores dinâmicas que o Boninho já podia ter pensado. E pelo que parece, todos os paredões agora serão quádruplos para fazer com que o Sincerão renda alguma coisa. E esse Sincerão, né, de logo mais à noite, promete muita coisa. Teremos a Fernanda, o Alegrete, o Juninho, a Isabelle, a Bia e a Alane. E temos um barracão enorme aí entre a Alane e o Juninho, que pode dar sentido para essa dinâmica. A Alane certamente será o objeto central dela. Tem a Fernanda para ela macetar, tem o Juninho para ela macetar, e que ela também já provou que é bem capaz, porque ela fala bem forte quando ela quer. Só que o Juninho colocar a Lady como vagabunda apenas porque ela rebola na festa pegou muito mal, hein? Não tem como defender o rapaz depois dessa. E como a Pitel mesmo disse, mais um paredão previsível e Juninho eliminado. E agora, que é no ranço mesmo, esse aí vai ser arrancado com força e com gosto. As fadas e a Isabelle voltam grandonas pro jogo. No caso das fadas, para tirá-las, vai ser preciso primeiro tirar quem o público tem mais ranço. Depois, elas entram nessa lista. O problema é que quanto mais isso for ficando lá pra frente, mais elas avançam nesse jogo. De qualquer forma, agora, nesse momento, elas vão ficando porque elas têm razão nas discussões delas. O ruim é que cada vez mais as fadas e os puxadinhos vão dando mais força pro Davi. Ele é o favorito do público, o público gosta dele, mas parece que vai se repetir a mesma história de sempre. O Davi é o culpado de tudo, se ele votou na Vanessa ele tá errado, se ele votou no Michel ele tá errado, é bem isso. Tem muita coisa que o Davi faz de errado lá dentro. Por exemplo, ele não ter mantido a palavra dele de votar na Vanessa por razões que ele tinha para isso e ele deixou isso claro. Mas culpar o Davi sozinho pela Isabelle estar no paredão é muita burrice. Mas é o que o Michel, a Giovana do Pezinho e o Lucas querem fazer. Até conseguiram em parte. A Isabelle ficou com mais raiva do Davi do que do Michel, que votou nela. Isso aí é o que dá não combinar voto. Os gnomos, pelo menos, conseguiram fazer o que eles planejaram nesse paredão. E a Isabelle foi parar no paredão porque ela se nega a falar ou a pensar em jogo como deve ser. E as fadas que não querem combinar votos também vão acabar se dando mal se não fizerem isso. Sorte deles é que o público não gosta dos gnomos, pelo menos por enquanto. Mal acabou o paredão e a Alane já chamou o Juninho para conversar. E ali mesmo o barraco começou. Tudo por causa do discurso dele sobre as meninas criarem situações fictícias para atacá-lo. A Alane não engoliu o que ele disse no discurso e resolveu falar ali mesmo no ao vivo. O engraçado é que ele começou a pedir para ela falar baixo com ele. Aí o Juninho disse que ele flertou com ela de várias maneiras, que eles falaram do Pará, do nome da filha dele e que em outra situação ele até a pegaria se fosse aqui fora. Isso foi horrível para o Juninho de tantas maneiras, porque ele confirmou o que ele disse na festa, embora ele próprio achasse que isso foi um tiro no pé dela. Aí a Alane disse que ela era amiga da Lady e que ela não concordava com essa atitude dele. Aí o Juninho também disse que a Alane estava bebendo demais na festa. Depois, o Juninho disse que, de novo, ela estava cortando a fala dele. Aí ele disse que ele é solteiro e que ele não casou com ninguém lá dentro e, portanto, ele poderia dar em cima de quem ele quisesse. E aí o Juninho fala sobre o rebolado da Lady e que eles trocaram um estalinho, uma bitoquinha de pontinha de boca. E aí ele diz que a Lady deu um estalinho nele. Aí a Lady diz que ele tá se sentindo gostosão e a Alane joga na cara dele que ninguém quer pegar ele lá dentro. Aí o Juninho diz que ele não prometeu nada pra Lady e que ele só queria flertar mesmo. Aí a Alane quis saber então por que ele disse que ela é cobra e ele teve a coragem de dizer que é porque ela deu a entender que a Lady e ele estavam tendo algum tipo de compromisso. A Alane então gritou com o Juninho com aquela voz de metálica:
dizendo que o jeito dele de conversar, de querer ficar pegando na mão dela, a deixava desconfortável. Nessa discussão toda, o Juninho ainda mencionou que a Lady rebolava e abria as pernas para ele, chamava atenção, e ela quis saber se ela era uma vagabunda por fazer isso. A Lady, inclusive, chegou a chamá-lo de pica de mel porque ele se acha demais. Eu vou esperar ouvir. Melhor parar. Que isso, pica de mel? Eu nem bebi. Aí ele continuou a discussão, dizendo que a menina rebolava e disse que tanto a Alane quanto a Lady bebiam demais e que estava tudo gravado. Depois, o Juninho disse que elas deram um tiro no próprio pé em usar essa história. Aí ele repete que ele é solteiro, que se ele quiser tocar qualquer mulher, ele toca porque tocar significa desenrolar. E disse que isso era uma gíria regional do Rio de Janeiro. Ele ainda terminou o barraco dizendo que aqui é Rio de Janeiro. O Juninho seguiu dizendo que as meninas deram um tiro no pé delas por tudo que elas estavam fazendo com ele. Aliás, a Beatriz, no meio dessa discussão toda, disse que ninguém toca nela e a Alane continuou dizendo que ela é louca então e que ela inventou que o Juninho deu em cima dela. O Juninho só continuou dizendo que elas estavam surtadas. Só que aí o Rodriguinho entrou lá no quarto dos gnomos e disse que quem deu um tiro no pé foi o Juninho, porque ele insinuou que a Lady era uma vagabunda. A Pitel ficou preocupada com isso e perguntou quem é que tinha dito isso, o Juninho ou a Lady. Aí o Juninho então contou que foi a Lady. Aí a Fernanda disse que a Lady deduziu que ele quis dizer isso e que ela se colocou nesse papel. O Juninho mesmo disse que ele não insinuou que a Lady é vagabunda e que tocar uma mulher é uma gíria regional do Rio de Janeiro. Mas sabem de uma coisa que dizem por aí? A primeira impressão é a que fica. A impressão que eu tive quando eu vi ele falando isso é justamente essa. Ele insinuou que a Lady era uma vagabunda por estar rebolando e provocando os homens e que ele é só um homem que quis tirar proveito de toda essa situação. Ficou muito feio pro Juninho, vamos ser sinceros. Se ele queria colar a imagem de macho escroto nele, ele conseguiu fazer isso com muito sucesso. O Juninho depois disse que a Lady falou que eles beijaram, quando na verdade ele deu só um estalinho nela. Aí ele perguntou se os dois iam ficar só nesse beijinho aí e tal, e a Lady disse que não queria plateia. Seja como for, ele disse que ele estava tranquilo e que ele não fez nada de errado. E repetiu o jargão de todo mundo ali. Tá tudo gravado. A Lady, por outro lado, estava lá ouvindo e ela não gostou das risadas do Juninho. Aí o Buda explicou que eles estavam rindo porque o Juninho encenou o tal estalinho. Aí ela então disse que o Juninho gosta de VT para não ser chamado de planta e mandou ele pra puta que pariu mesmo, com todas as letras. Enquanto isso, Juninho disse que tocar, de novo, é uma gíria carioca e que estão colocando ele num lugar que não é dele. Ele quer se sair pela tangente porque eu realmente desconheço alguém dizer que tocar está no sentido de aproximar ou de flertar com alguém. Então, se tem alguém errado no meio disso tudo, é ele mesmo. Tá ridículo, inclusive, essa posição dele. Aí lá no quarto das fadas, a Alane disse que ela se sentiu assediada pelo Juninho pelo que ele fazia na festa. E disse que ele mesmo confirmava isso com as próprias palavras dele no barraco. Aí a Bia lembrou que o Juninho falou que a Lady abria as pernas para ele e que ele só se destruiu quando mencionou isso. A Alane relata que durante a festa ele ficava olhando sério para ela e para a boca dela, ficava pegando na mão dela e que depois ela tirava. E aí depois ele disse que se fosse lá fora até a pegaria. A Alane disse que ele flertou com ela de forma incisiva, mesmo querendo dizer que não. Aí depois a Vanessa entrou lá, foi abraçar as meninas e disse pra Isabelle, pra Alane, pra Beatriz que elas não iam sair. Enquanto isso, o Michel foi se explicar com o Davi e a Isabelle sobre o voto que ele acabou dando na Isabelle lá no confessionário. Lembram que o Michel chorou e se sentiu culpado por causa do voto na Isabelle, que a mandou direto pro paredão? É disso que a gente tá falando. O Michel até perdoou o fato do Davi ter votado nele,
mas não gostou de saber que eles tentaram combinar algo que não deu certo. O Michel disse que o Davi só pensou nele mesmo, até porque ele estava imune naquele momento. Aí o Davi, inclusive, disse que ele não ia aceitar ser culpado por Isabelle cair no paredão. Aí o Michel lembra que se eles tivessem cumprido com o combinado, era para Vanessa estar no paredão e não a Isabelle. Aí eu disse para vocês na live que para mim o maior problema do Davi foi ele ter dito que ele votaria na Vanessa por seus motivos pessoais, mas na hora do voto ele não votou nela, acabou pulando pro Michel. O Michel também ficou confuso quando o Tadeu falou para ele as pessoas em quem ele não poderia votar. O Tadeu disse que ele não podia votar na Beatriz, na Alane, no Davi, no Matheus e na Denisiane. Ele não lembrou que a Vanessa estava disponível para voto. A Vanessa poderia ser a mais votada mesmo com o voto do Davi tendo sido no Michel. Nesse caso, a votação empataria e a Fernanda poderia mandar a Vanessa, já que ela tinha dito pro Rodriguinho que já estava na hora de testar a Vanessa no paredão. Só que culpar o Davi exclusivamente, como eles estão fazendo, é um erro total. O Davi errou na falta lá com a palavra dele na estratégia que deixou a Isabelle exposta. Mas ela errou de não querer falar de jogo e não combinar as coisas. E o Michel errou por não ter lembrado que a Vanessa estava disponível para voto. Aí o Michel levou essa fofoca para Isabelle e contou para ela que o Davi votou nele porque sentiu que ele estava desesperado e querendo salvar a própria pele. E que se fosse preciso votar na Vanessa, ele, Michel, votaria sem problemas. Aí ele conta que ele esqueceu que tinha essa possibilidade na hora e que por isso ficou na dúvida entre Isabelle e Raquel e votou na Isabelle. Aí a Isabelle disse que o Davi tinha motivos para votar na Vanessa e que ele enfatizou isso diversas vezes que votaria nela lá na dispensa. O Michel disse que o Davi deu um voto fora. Aí o Davi entrou na discussão e disse que ele discorda de que foi um voto fora, porque o voto de cada um é pessoal e que a Vanessa tinha dito que não havia votado na Isabelle e que por isso ele mudou de posição ali na hora. Isabelle disse que ele foi incoerente porque ele disse que faria uma coisa, mas na hora de fazer ele mudou. Ele insiste que o voto é uma questão pessoal, mas a Isabelle discorda e disse que não, que quem tem motivos mais fortes para votar na Vanessa é ele e não o Michel, por exemplo. Daí, o Davi disse que eles tinham que respeitar o voto dele, porque ele não jogou voto fora. Votou como ele achou que deveria votar. Aí o Michel então perguntou se o Davi preferia permanecer nessa ideia de voto pessoal e que por essa razão ele preferiu não salvar uma amiga do paredão. Os dois se exaltaram nesse momento da discussão. O Michel pediu para o Davi baixar de tom e o Davi fez aquele psiu pra ele. E o Davi diz que qualquer atitude que ele toma nesse jogo é pensando nele e na Isabelle. Aí o Michel disse que o Davi não quis salvar a Isabelle depois de tudo que o próprio Davi disse ali mesmo. Aí o Davi mandou ele guardar essas conclusões pra ele mesmo, mas a Isabelle disse que ela queria ouvir, que ela queria saber. A Isabelle então explica pro Davi que na visão dela ele jogou voto fora porque ele poderia ter votado na Vanessa para protegê-la do paredão. Ela lembra que o Davi foi procurar e falar com o Matheus sobre ele não votar nela. E o Davi garantiu que o Matheus não votaria nela. Só que a Isabelle desconfiou que sim, o Matheus votou nela, porque ele já fez isso outras vezes. Aí ela lembrou que ela precisou calcular tudo ali na hora e chegou à conclusão de que a Raquel era o seu pódio, ela não queria votar no Michel e ao mesmo tempo só sobrava a Vanessa para isso. Aí ela lembra que o Davi descartou o voto dele, que poderia sim ir para Vanessa porque ele tinha motivos mais fortes para votar nela. Aí o Davi quis saber se entre ele e o Michel e entre ele e a Raquel, em quem ela votaria. Aí ela disse que nessa situação ela votaria no Michel e na Raquel se precisasse proteger o Davi do paredão. Aí ela repete que ele voltou a desperdiçar voto, porque se ele abriu o voto para ela, é porque ela também podia opinar sobre isso e que ele tinha deixado claro que ele tinha motivos de sobra para ir na Vanessa e que isso era algo particular.
O Davi meio que tentou dar uma coringada no meio disso tudo e disse que o Michel estava sendo contra a amizade dele com a Isabelle. Aí o Davi disse isso porque o Michel estava lá no quarto, se envolvendo numa coisa que não tinha nada a ver com ele. A Isabelle disse que chamou o Michel e ele para esclarecerem isso na frente dela. O Michel disse que o Davi estava colocando palavras na boca dele. Aí o Davi afirmou que sentia que eles estavam colocando a culpa nele pelo fato da Isabelle ir pro paredão. A Isabelle disse que não é isso e que se ele foi lá e abriu o jogo para todos e disse que tinha razões fortes para votar na Vanessa, o porquê dele não fazer isso no momento que era para fazer é que causava incoerência nele. E eu disse na live, o problema do Davi foi ele ter dito que votaria na Vanessa. Ele se enrola em coisas que não precisam. E sim, falta o Davi aprender um pouquinho mais sobre coerência. Ele foi muito incoerente em ele dizer que ele faria uma coisa e depois fazer o contrário dela. Essa desculpa de que ele mudou a concepção na hora do voto, pra mim não cola. Foi um erro de estratégia o que aconteceu. E assumir que errou não mata, viu, Davi? Inclusive deixa a gente mais leve. Aí o Michel jogou na cara do Davi que ele não tá querendo se indispor com o grupinho que ele tá tentando se aproximar. Aí o Davi diz que ele não joga com nenhum grupo lá dentro e o Michel perguntou então por que ele torcia pra Alane na prova bate-volta. Aí no meio da briga entre eles, o Davi fez de novo psiu pro Michel, que só deixou ele mais irritado. Depois, ele disse pro Michel não se meter em nada entre ele e a Isabelle. Aí o Davi disse que o Michel pode ter uma opinião formada sobre ele e o que for, mas não vai mudar o fato de que o Michel votou na Isabelle. O Michel falou de várias atitudes do Davi que o fazem desconfiar dele, dentre elas a de que ele só pensa nele e não nos aliados e que ele ouviu a Denisiane dizer que ela não gosta do jogo dele. Aí o Davi interrompia o Michel toda hora, mas a Isabelle pedia pro Michel continuar. Depois, o Davi disse que considerava invasiva a pergunta sobre quem ele votou no confessionário e o Michel disse que o Davi simplesmente não poderia responder a essa pergunta. Aí o Davi disse que só a pergunta em si é uma forma de coação e é feio ficar perguntando em quem votou em quem no confessionário. Vocês já perceberam, né? A coisa não saiu muito do lugar, a discussão deles não andou pra lugar nenhum. Aí pouco depois, o Bila foi falar com a Yasmin e disse que ele a considera bastante, que ela é importante pra ele e tal, e que rolou uma fake news sobre ele, e que por isso ele precisou decidir algumas coisas ali relacionadas a ela. Aí lá no gramado, a Vanessa agradecia ao Michel por ele ter esquecido dela na hora de votar, porque senão ela estaria no paredão. Aí a Lady disse que mais uma vez o Davi cagou no pau com a Isabelle, e o Buda disse que a culpa dela ir pro paredão era do Davi. E isso tudo porque a Vanessa disse que se o Michel não tivesse esquecido dela, ela é quem estaria no paredão. E é muito fácil e conveniente o Buda querer culpar só o Davi por isso, né? Aí depois eles falam que ficaram chocados com a atitude do Davi. Aí a Yasmin disse que ela não estava nem um pouco chocada com isso. O Buda, inclusive, disse que a Isabelle só se fode por causa dos aliados dela. Como se ele fosse o mais espertinho ali, né? Ele tá fazendo um jogo completamente arriscado e corre ainda o risco de ficar sozinho quando se tocarem que ele tá justamente aqui e ali querendo proteção que ele não vai ter. Vai dar ruim pra ele quando ele cair no paredão e não vai ser pouco, viu? Aí a Vanessa disse que ela não fala mais nada pra Isabelle, que vai deixar que ela descubra que o Davi é essa pessoa má. A Yasmin, inclusive, disse que finalmente a gigante acordou. Aí a Lady prometeu que ela vai dar logo um barraco de manhã com o Juninho e dizer pra ele que ele não precisa esperar o ao vivo pra falar pra ela o que ele pensa dela. Aí lá no quarto do líder, o Bila disse que o Juninho mandou mal no que ele falou das meninas após o paredão e que tocar não é gíria em lugar nenhum. E aí eu tenho que concordar com o Bila, né? Ele menciona que calabreso é uma gíria da internet, mas que tocar passa muito longe disso. Aí quando o Michel saiu do quarto magia, a Isabelle ficou indignada em descobrir que a Yasmin votou nela apenas por causa do Davi. Ele riu e disse que isso não fazia sentido,
que seria como se ele tivesse colocado a Yasmin no paredão também se fosse a situação contrária. Aí ele disse que pretende, mas só um pouquinho lá na frente, colocar a Yasmin no paredão. Ele disse que ele tem outras prioridades agora pro paredão e só lá na frente que ele vai colocar a Vanessa ou Yasmin. Aí o Davi quis saber da Isabelle se ele tinha falado alguma merda após votar no Bila lá no paredão. Ela disse que não. A conversa deles vai para um ponto em que eles reclamam muito da intromissão na casa, na relação dos dois, no que eles pensam, e a Isabelle chama os colegas de gente falsa. E aí lá nos Gnomos, o Bila e o Juninho discutiram se tocar era gíria ou não. E o Bila disse que TikTok é o caralho, isso nem patrocina o programa. E tudo porque o Juninho disse que a Lady deu um toco nele. O Rodriguinho lembrou que tocar pode ser entendido em tocar as partes íntimas de alguém. Aí o Juninho disse que ia se explicar no Sincerão, mas o Bila disse que deu pra entender o que o Rodriguinho entendeu e explicou. Aí foi quando o Bila disse que o Juninho falou que o Davi tava queimado, e o Juninho disse que ele não falou isso. Aí o Bila disse pra ele parar com esse papo de maluco. Aí o Juninho disse que tudo isso tá acontecendo apenas porque ele levou o toco de uma menina e que ela tinha que se tocar. Aí o Bila entendeu e disse que toque o quê? E o Juninho diz que o Bila entende as coisas completamente errado. O que o Juninho não tá errado também em dizer, né? O Bila realmente entende tudo errado e cria problemas em cima disso. Aí o Bila foi falar com a Giovana e dizer que ele tentou ajudar o Juninho, mas que o Juninho entendeu tudo errado. Depois, o Juninho volta a dizer que ele é solteiro, que todas as meninas do outro quarto são solteiras e que pra ele o vacilo seria ele dar em cima da Denisiane, que tem um lance ali com o Matheus e tá comprometida com ele. Seja como for, o paredão mexeu com todo mundo e o Big Fone mais ainda. Aliás, mexeu tanto com a coisa que eles ficaram completamente perdidos por lá. Mas serviu para alguma coisa. A Vanessa entendeu que ela precisa parar de querer ser educada com todo mundo toda hora. Ela então decidiu limitar as suas relações na casa ao Buda, ao Marcos, ao Rodriguinho, a Lady, a Denisiane, a Lani e a Alegrete. Só que a Yasmin depois disse que ela logo vai ter problemas com a Denisiane. Então vai ter alguma mudança aí na lista de relações da Vanessa. Seja como for, a Vanessa também tentou dizer que o Davi foi agressivo com o homem por mandar um psiu aí pra Yasmin na hora da discussão. A Isabelle disse que ela não viu essa discussão. Aí a Vanessa disse que o Davi tava grandão pra cima da Yasmin, dizendo que ninguém ia calar a boca dele. A Isabelle então disse pro Marcos que ela também participava da conversa e que ela não ia excluir o Davi do convívio da casa e que se tiver que pagar o preço por isso, ela vai pagar. E ainda diz que teve noites que o Davi não dormiu no quarto por causa da Vanessa e da Yasmin e que isso virou pauta delas. E diz que também todos se aproveitam da fraqueza dele para fazer apontamentos sobre ele. A Isabelle diz que ela não joga junto com o Davi e nem concorda com ele, mas ao mesmo tempo não quer excluí-lo do convívio da casa, porque se fosse assim, não seria ela. Aí ela diz que é muito fácil apontar o dedo para os defeitos dele quando ele está exaltado, o que também não deixa de ser verdade, inclusive. O problema é que o Davi também precisa aprender a não meter os pés pelas mãos, né? Aí o Marcos aconselhou a Isabelle a falar pro Davi se desculpar com a casa toda pelo que ele fez na comemoração do Big Fone e pelo jeito dele com as pessoas. O que pra mim é só mais uma perda de tempo, né? O Marcos parece que não enxerga isso e que isso é uma característica do Davi. Em outra conversa um pouquinho antes de dormir, a Vanessa então pergunta pra Yasmin quem ela acha que sairia num paredão triplo entre a Isabelle, a Alane e a Bia. A Yasmin diz que ela acredita que seria uma disputa entre a Isabelle e a Alane. E foi aqui que a Yasmin disse que ela tá sentindo uma olhada estranha da Bia e da Denisiane pra cima dela. Depois, a Vanessa disse que perdeu o dó de votar nas pessoas e diz que o Davi seria a sua indicação pro paredão caso ela se tornasse líder. Ela listou que em sua mira também estariam o Bila
e a Fernanda, além do Juninho, caso ainda ele esteja na casa. Se ele não tiver, entraria a Giovana ou a Raquel. Aí o Buda disse que a sua lista seria a Denisiane, o Davi, a Isabelle e a Fernanda. E ela mesma foi no quadro tático e montou a sua lista de prioridades. Vanessa disse que a Yasmin tá no top, depois vem o Buda, o Marcos, a Leide, Rodriguinho, Denisiane, Beatriz, Alane e Matheus. E ali perto da rodinha das fadinhas, a Alane e a Bia torcem para elas voltarem juntas do paredão e alertam que a Denisiane será o alvo das próximas votações. O Davi estava lá perto e disse para ela se ligar porque a casa tá bem dividida agora e vai ser isso mesmo. Aí a Fernanda também procurou a Isabelle para aconselhá-la a não sabonetar no Sincerão e que se ela fizer isso vai parecer com o que o Luigi fez na semana passada e que isso foi prejudicial para ele. E lá nos Gnomos, eles falaram que quem deveria estar no paredão era o Davi e não a Isabelle e que ela pagou o pato no lugar dele. Aí a Pitel disse que ele quebrou a cara achando que as pulseiras iam direto para o paredão. Aí ela também observa que o Davi apenas dividiu a casa em 2 grupos e que a Isabelle é leal a ele, mas ele não é tão leal a ela e que ele tá cavando uma vaguinha no grupo das fadas. O Rodriguinho disse que ele já não gosta do Matheus como antes, porque o Matheus está sempre comprando os problemas das meninas. E a Pitel aproveitou para dizer que o Alegrete tem esse posicionamento mesmo, que ele não fez nada com o Davi gritando com a Yasmin, mas quando o Juninho perdeu a mão com a Alane, o Alegrete apareceu e mandou o Juninho falar baixo com ela. Aí o Rodriguinho disse que ele queria bater no Davi por causa da comemoração dele na cozinha depois do Big Fone, mas aí ele se controlou. E a Fernanda disse que se tivesse empatado a votação entre a Isabelle e a Vanessa, ela ia mandar a Vanessa pro paredão. Ela já tinha dito isso outras vezes, mas a gente não sabe se ela realmente faria isso na prática, né? A gente tá confiando na palavra dela. E a Giovana Planta disse pra Isabelle tomar cuidado com o Davi, senão ela vai acabar se dando mal toda vez. A Isabelle disse que tem muita gente lá querendo ser juiz do que é certo e o que é errado e que as pessoas não tinham motivos reais para votarem nela para valer. Aí a Giovana do Pezinho disse pra Isabelle ficar ligada porque o Davi já demonstrou que ele pula muito fácil do barco a qualquer momento e que numa dessas ele deixa ela sozinha e aconselha a Isabelle a não se colocar em risco por causa do Davi. Aí esses foram alguns outros destaques aí da madrugada, começo da manhã. As plantas do Puxadinho se reuniram para falar que elas acreditam que as fadas não estejam fortes aqui fora. O Michel disse que se elas voltarem, elas vão voltar grandonas e a Bia vai achar que tá certa por ter comprado o BO da Alane. A Vanessa disse que ela era grata por Davi não votar nela também, por o Michel ter esquecido dela, porque senão ela estaria no paredão e não a Isabelle. Aí ela também disse que pretende se afastar do Michel, da Raquel e da Giovana, mas não foi isso que ela fez. Aí o Buda se reuniu com ela, conversou e disse que calabreso é o meme da internet do humorista Toninho Tornado e usado para dizer quando uma pessoa está estressada. Aí a Vanessa entendeu que não tinha nada a ver com o corpo, mas o Buda logo mudou e disse que quando o Davi falou foi ofensivo, né? Jogo liso esse do Buda, né? Assim é muito fácil. A Yasmin então disse que ela acha a Denisiane prepotente, dona da razão, e que logo terá embates com ela. E é o que a gente mais quer ver, inclusive. Só falta ela fazer isso acontecer. De manhã, o Rodriguinho comenta com o Bila que ele nunca ouviu esse termo usar no sentido que o Juninho quis dar e que ficou parecendo que ele inventou isso porque tem a convicção de que ele tá certo e que ele é muito coerente. Aí ele aponta que o paredão deve estar entre o Juninho e a Alane, o que é verdade mesmo, tá entre os dois. Aliás, ele também diz que se assusta com a voz do Sepultura que a Alane coloca quando ela tá brigando e estressada, o que difere muito do tom princesinha que ela adota no geral. Juninho disse que vai falar disso no Sincerão, de como ela muda a personalidade. Aí o Rodriguinho diz que quer conhecer os lugares que o Juninho disse que tem gente bonita pra caralho,
porque ele fez show em vários lugares no Rio de Janeiro e nunca viu isso que o Juninho aponta que viu. E como a Yasmin também já está acordando para o jogo, ela disse que em breve também terá problemas com o Marcos por causa do que aconteceu na votação. O Marcos revelou para Yasmin o voto da Giovana e ela ficou puta com isso e disse que esses votos não se revelam. Depois, ela disse que as fadas iam nela nas próximas votações, mas o Marcos garante que não, porque a Giovana não se dá bem com as fadas e que ela apenas dorme no mesmo quarto. Aí a Vanessa disse que o Marcos não é maldoso, mas que ele é muito ansioso e que às vezes ele acaba errando por causa disso, mas que não fez nada para não prejudicar ninguém. Aí a Yasmin também tava puta com o Davi, tava reclamando dele por causa do que ele fez no Big Fone, enquanto ela tirava as roupas dele da máquina de lavar. Ele chegou e a surpreendeu na mesma hora e ela ficou sem graça. Aí a Denisiane e a Alane comentam que a Vanessa e a Yasmin estão fazendo um jogo de tentar fugir dos embates e de não ir pro paredão, algo que vai dar errado para elas, afirmou a Denisiane. As duas lembram que a Vanessa quase foi e só não bateu no paredão por um erro do Michel não ter votado nela. A Denisiane disse que foi bom porque ela descobriu que a Vanessa e a Yasmin também votam nela. Aí, teve uma conversa interessante entre a Isabelle e o Rodriguinho sobre o Davi lá na academia. Antes disso, a Isabelle acordou chorando. Eu acho que é porque ela tá no paredão e ela ficou emocionada com isso. A conversa começou com o Rodriguinho dizendo que ele tá mais calmo e que quando ele percebe que ele tá mais calmo, ele vê que o Davi é só um menino, e a Isabelle diz a mesma coisa, que ele é só um menino. Aí o Rodriguinho também diz que, no geral, o Davi é um menino empolgado e que não dá para levar em consideração muito do que ele faz, do que ele diz, porque ele também se fecha muito na dele e quase não fala com os outros. Aí a Isabelle disse que vê a mesma coisa na Pitel e ela fala que é por causa da idade, da falta de maturidade, do ímpeto de falar, de querer falar sem esperar. O Rodriguinho concordou e disse que a defesa dos dois é o ataque e que é mais fácil para eles ser desse jeito. A Isabelle então reflete que eles precisam relevar muita coisa lá dentro do BBB. Aí ela lembra que o fato dela andar com o Davi faz as pessoas julgarem como se eles estivessem jogando juntos, quando na verdade eles não estão, e que o mesmo acontece com o Rodriguinho, que também é julgado como uma pessoa ruim apenas por andar com a Fernanda. Aí o Rodriguinho foi por esse caminho para explicar que ele queria mesmo votar no Davi, mas por causa da Isabelle andar sempre com ele, acabou votando nela, mesmo sem querer votar nela, porque ela não era uma opção de voto, como ele falou. O Rodriguinho também disse que nesse paredão, a coisa está entre a Alane e o Juninho, e afirma que o Juninho já está fazendo hora extra no BBB pelas coisas que ele falou para as meninas após o paredão. O Rodriguinho também prometeu que ele também vai separar as coisas. Davi é Davi, Isabelle é Isabelle, e ela também prometeu fazer o mesmo e que não usará essa desculpa para acabar votando em alguém que não se quer votar apenas por causa de outra pessoa. A Isabelle também diz que ela não vai soltar a mão do Davi, mesmo discordando de muita coisa que ele faz na casa. Ela ainda diz que vai levar voto e que tá tudo bem para ela, mas a desculpa que deram é realmente sem sentido. Aí o Rodriguinho aponta que às vezes fica parecendo que ela passa pano nas atitudes erradas do Davi. Depois, ele mesmo diz que às vezes ele quer bater no Davi, mas lembra que o Davi tem 21 anos e que ele também tem um filho dessa idade. Aí ele diz que quando passa a raiva dele pelo Davi, ele lembra que o Davi é só um moleque. Aí o Davi também relembra o porquê que ele tem problemas com o Davi. O Davi foi o primeiro a votar nele no primeiro paredão do BBB. Em outro momento, a Vanessa reclamou do Davi para Vanessa e o chamou de folgado por ter tirado as roupas dele da máquina de lavar e que ela tá pegando raiva dele. Ela disse ainda que ela não gostou do psiu que ele fez pra ela. Aí a Vanessa aconselha ela a não fazer as coisas que o Davi faz. Depois,
A Yasmin já soltou as cargas contra a Alane e a Denisiane e diz que as duas agem como se todo mundo tivesse contra elas. A Lady diz que foi esse o sentimento que fez elas se afastarem. A Yasmin também relata que a Denisiane parece ser a abelha rainha na relação ali das três fadas. A Lady também aproveitou para mandar logo um recado pro Juninho, já que ele tava ali do lado. Se ele tiver que falar algo pra ela, que não espere o ao vivo pra isso e que ele fale na cara dela na hora. O Juninho só diz que ele não tem mais nada pra falar com a Lady. Depois que ela sai, ele diz que ela tá querendo ditar como ele deve fazer o jogo dele. Aí a Yasmin disse que tava rolando o maior quebra-pau entre a Isabelle e o Rodriguinho na academia, porque eles estavam há horas conversando. Só que não foi bem isso que aconteceu e o próprio Rodriguinho falou. Aí ela disse que se a Isabelle falar algo para defender o Davi, aí sim a coisa vai desandar. A Vanessa apoiou a atitude da Yasmin. Aí ela também disse que já tá de saco cheio de tudo ali. Aí o Rodriguinho apareceu e disse que não rolou nenhuma briga na academia e que foi uma conversa amigável. Aí ele disse que não teve grito, não teve nada disso que a Yasmin estava contando. A Yasmin então disse que ela tá sem paciência para Isabelle e espera que ela não faça o mesmo com ela do que ela fez com o Rodriguinho e que a Isabelle estragou a malhação do Rodriguinho. Aí vem uma rivalidade forte entre as duas, hein? Eu aposto que isso vai dar bom se elas desenvolverem. Aí ela continua nessa mesma linha e aponta que a Isabelle passa a mão na cabeça do Davi e nos erros dele. A Yasmin então foi na academia pra falar com a Isabelle, lembram que ela não queria falar, mas logo a Isabelle deu uma cortada na Yasmin. Depois, o Rodriguinho contou pro Bila a conversa que ele teve com a Isabelle e disse que ela não concorda em levar a culpa dos votos porque ela anda com outra pessoa e que não concorda com as atitudes do Davi, porém ela não vai largar a mão dele lá dentro do BBB. Aí ele também repassou a justificativa de voto que o Juninho deu lá no paredão e a Fernanda ficou chocada em descobrir que o Juninho falou que ele votava na Alane por acreditar que ela estava criando uma fique sobre ele. Aí rolou também uma conversa com a Vanessa e os puxadinhos e o Buda lá sobre o Davi, a mesma coisa de sempre. Gente, tá chato já, a gente vai pular isso. O que vocês perceberam é: o BBB 24 ainda segue no entorno do Davi, ele segue dominando todas as discussões e o jeito dele de ser liso e fugir das discussões com argumentos fracos acaba também fazendo ele se tornar alvo e ele ainda consegue conquistar e segurar o público com isso. O Davi é o único que realmente entendeu como aquilo funciona sem precisar perder o tempo que a Vanessa perdeu, por exemplo. Ela perdeu um mês para se achar. E isso é o que vai tornando o Davi mais forte nesse jogo. Mas eu admito para vocês, eu gosto de ver como eles se acham fortes, né? Especialmente a Vanessa e a Yasmin. Pelo menos a Yasmin tá entregando alguma coisa. Falta agora ela cumprir muito do que ela prometeu. E só para lembrar, hoje tem o Sincerão e eles estão prometendo falar muita coisa engasgada. Agora, será que dessa vez eles vão fazer melhor ou vai ser um sincerinho como foi na semana passada? Qualquer um dos dois, a gente vai estar aqui ao vivo para comentar com vocês no Faropop. Continua aqui com a gente acompanhando a nossa cobertura sobre o BBB 24.